pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livriza. O vídeo de hoje vai ser pra gente conversar um pouquinho sobre a forma que eu me organizo com a minha agenda. Esse é um assunto que eu gosto muito porque é um dos meus grandes desafios, organizar o meu tempo e me conhecer com relação ao meu ritmo, ao meu rendimento, o quanto que eu posso me doar às minhas tarefas diárias da forma que me deixe mais satisfeita. E esse tipo de discussão vem me acompanhando já há anos, porque uma coisa que eu gosto muito na minha vida é a questão da disciplina. Só que pra mim é realmente uma grande dificuldade conseguir lapidar a disciplina nos meus compromissos, porque eu tendo a deixar tudo para a última hora. Só que isso não me agrada de maneira alguma. Eu sei que tem pessoas que se reconhecem muito dessa maneira e só conseguem fazer quando deixam para a última hora. Eu sempre vou cumprir com os meus compromissos, até porque eu me cobro muito, mas eu me sinto muito mais feliz quando eu consigo me organizar e distribuir o meu tempo de forma saudável ao longo da semana. E eu já passei por fases diferentes na minha vida. Hoje eu vivencio um momento que eu acho que é de amadurecimento do que eu encontrei de melhor pra mim, assim. Lógico que isso ainda vai se transformar muito, mas eu sinto que o caminho que eu quero seguir com relação à organização, a maneira como eu me entendo melhor, ela já foi pré-definida. Acredito que o primeiro passo é esse, quando a gente reconhece pra onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer com a nossa vida e com os nossos hábitos. Depois disso vem um longo caminho de desenvolvimento e de colocar em prática essas intenções. Ano passado foi um ano assim de muitos desafios em que eu realmente me reconheci querendo ser uma pessoa disciplinada e eu me esforcei demais para tentar alcançar isso. Em partes eu consegui, o que me deixou imensamente feliz. Então eu acredito que 2017 será também um momento de amadurecimento desse objetivo. Como eu sempre fui uma pessoa que deixei as coisas para a última hora, eu nunca consegui me organizar exatamente com nenhum tipo de agenda. Eu comprava no começo do ano e largava logo em seguida, porque eu não tinha o controle das anotações, os dias acabavam passando e eu esquecia de conferir o que eu tinha para fazer. De um tempo pra cá, eu comecei a utilizar aquelas agendas semanais e isso me ajudou imensamente a recuperar a minha organização a partir de listas, a partir de observações que eu tinha que realizar naquela semana, e isso me fez muito bem. Até ano passado, o tipo de agenda que eu utilizei foi essa daqui, que eu comprei na Calunga. É uma agenda semanal também, acho que auxilia bastante. Aqui são os dias da semana e aqui são anotações gerais. Esse formato de agenda é muito favorável para entender o tempo distribuído semanalmente e ver que realmente o tempo é algo dinâmico, que inclui imprevistos, mudança de planos e que nem sempre aquilo que a gente se programou há 3 dias atrás consegue ser efetuado por essa série de fatores que se mesclam. Mas eu percebi que pra mim isso ainda não funciona 100%, porque esse tipo de agenda ainda criava alguns vácuos no meu dia que eu sempre pensava, poxa, eu tenho que fazer isso. Então eu faço amanhã, porque a semana ainda é longa, eu consigo realizar amanhã. Eu não tinha então uma compreensão do que cada dia pode nos oferecer. Eu depositava tudo ao longo da semana e muitas vezes ao longo da semana eu não realizava o que eu tinha pra fazer, porque a semana passava e eu só ia levando pra frente, levando pra frente. Então o que eu entendi? Que eu tinha que me relacionar melhor com os meus dias, porque muitas vezes a gente tem aquele velho bordão de que 24 horas é pouco pra fazer tudo o que a gente quer. Na verdade, 24 horas é o tempo suficiente que a gente precisa. Porque se a gente souber compreender o nosso ritmo, se a gente souber compreender principalmente as nossas prioridades, 24 horas é suficiente pra gente se encaixar na nossa rotina. O que acontece é que a gente muitas vezes desperdiça o nosso tempo com coisas que não são tão essenciais e que a gente só tá se auto-boicotando e deixando de realizar aquilo que de fato alimenta as nossas prioridades. O melhor formato pra mim, surpreendentemente, seria de fato esse tipo de agenda diária, em que você tem uma folha inteira para cada dia. Eu sempre tive dificuldade de usar essa agenda e é por isso que eu digo que me surpreendeu o fato desse formato voltar à tona nessa fase da minha vida. Então, como que eu utilizo essa agenda? Eu
pego cada um desses dias e coloco tarefas realizáveis. O que eu quero dizer com isso é que eu não vou colocar aqui tarefas impossíveis todos os dias e essas tarefas vão se acumular. Eu sempre vou ter que passar limpo pro dia seguinte porque eu não consegui fazer no dia que eu anotei. Por exemplo, se eu tenho que responder um e-mail ou se eu tenho que responder uma mensagem que eu tô esquecendo de fazer, eu vou lá e anoto. O próprio fato de você ir ticando e realizando as tarefas já estimula o comportamento para continuar realizando e buscar novas tarefas ao longo da semana. Então isso tem dado muito certo para mim. Os compromissos que eu não consigo realizar naquele dia que eu anotei, eu coloco um asterisco e passo para o dia seguinte. Além disso, eu me promovo desafios diários. Então, por exemplo, eu coloco que eu quero ler 30 páginas de determinado livro. Aí no próximo dia, eu não vou já aumentar o meu desafio, porque aquilo ainda não está intrínseco ao meu comportamento. Eu permaneço com esse desafio de 30 páginas para o dia seguinte. E assim eu vou repetindo até que aquilo vire um hábito. Quando aquela situação vira um hábito, é muito fácil de manusear e promover novas oportunidades. Então, daquelas 30 páginas, eu aumento para 40 páginas. Eu supero as metas conforme eu for alcançando cada uma delas e tornando parte da minha rotina. E olha que eu sou uma pessoa que não gosta de rotina. Eu sempre gosto de variar as coisas que eu participo, eu sempre gosto de me envolver com coisas diferentes, mas o que eu digo de rotina é realmente constituir esses hábitos que nos fazem bem, hábitos que fazem parte de uma superação íntima. Outra coisa que eu fiz nessa agendinha, aqui no começo dela, bem na capa, que é um lugar que eu sempre vejo, eu coloquei as minhas prioridades. Então, sei lá, são 5 itens que eu quero distribuir a maior parte do meu tempo. São os meus pilares. Dessas prioridades, eu vou encaixando outros elementos que são também importantes. Eu utilizo cores também para cada compromisso, então eu consigo ver com as cores o que eu preciso me dedicar mais naquela semana. Então, de repente, gravar vídeo é azul, editar o vídeo é verde. Então, eu vejo quais são esses compromissos que já estão pré-estabelecidos e que eu costumo fazer já no final de semana. E ao longo do próprio dia, eu vou anotando as tarefas que vão surgindo naquele dia. Isso me permite respeitar essa plasticidade do tempo e ver qual é o meu limite, porque às vezes a gente também não está disposto a cumprir com tudo aquilo que a gente se programou. Tem a questão não só dos imprevistos, mas também a questão emocional. Tem dias que a gente quer ficar mais quietinho. O mais importante, eu acho, é justamente se entender dentro da própria rotina, para que a gente não se cobre mais do que a gente pode dar e que também a gente tenha, acima de todas as coisas, uma postura honesta com os nossos próprios objetivos. Nesse vídeo eu queria muito conversar com vocês sobre isso, porque é de fato um assunto que modificou a minha vida para melhor. A organização, independente do que cada um prefere fazer, é algo que faz com que a gente renda mais e que a gente se supere diariamente a alcançar aquilo que nós desejamos. É muito triste quando a gente cria objetivos impossíveis por não se conhecer e vive uma carreira de frustrações. Isso só diminui a nossa energia para conquistar novos objetivos. Então, eu queria muito conversar com vocês sobre isso e saber também como vocês se organizam, se a questão da disciplina para vocês é algo importante. Esse tipo de vídeo vai ser dividido em outros dois. O segundo vídeo sobre essa temática vai sair na quinta-feira, onde eu vou mostrar um pouco dos meus post-its, dos meus caderninhos, dos meus estojos, que não deixa de ser também os bastidores da organização. E o terceiro vídeo vai sair então no domingo, dia 19 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário. Eu escolhi falar com vocês no domingo um pouquinho sobre como eu organizo a minha estante, algumas manias literárias, quais autores foram e são ainda muito importantes para mim, o que eu gosto de ler, quais são os meus gêneros preferidos, etc. Essa foi a forma que eu encontrei de estar mais próxima de vocês num dia que é tão importante para mim. Obrigada mais uma vez pela companhia e até a próxima!